Olá, amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos para mais uma aula de decoração e a decoração de hoje é super bacana aí e a gente vai utilizar bastante trabalho de bico. Começando aí a nossa aula, eu virei a minha bailarina de ponta cabeça, coloquei um apoio embaixo, né, para ela não escorregar na mesa. Porque assim dá apoio bem central ali, né, ao contrário no meu prato de bolo. E eu tô utilizando um prato de bolo bem grande aí, mas já já vocês vão entender por que que eu escolhi esse prato de bolo, tá? Então, o nosso bolo, o bolo que eu vou fazer hoje, é um bolo de 2 andares para 50 pessoas e eu tô utilizando o aro 23, tá? E ele ficou com 10 de altura e vou também fazer o segundo bolo, aro 15, tá bom, gente? Com 10 de altura também. O meu bolo é 2 amores, massa manteigada de chocolate e eu queria ter feito 2 camadas de recheio branca e uma preta, mas acaba que eu fiz ao contrário, né? E aí eu já estou fazendo a estrutura do nosso bolo e por isso que eu gosto de fazer a estrutura do bolo depois que o bolo já está coberto com um chantininho, né? Por questão, vocês vão ver aí já já, eu vou falar para vocês por que que eu prefiro, tá? Então, eu fiz uma pré-selagem para vedar os farelinhos das migalhinhas aí do nosso bolo e tampar os buraquinhos, né? E agora a gente vai fazer a cobertura. Para cobrir esse bolo, estou utilizando chantininho e aí eu tingi ele apenas com corante amarelo, tá, gente? Amarelo normal, coloquei um pouquinho de corante, chegou nesse tom aí, tá? E vou começar, vou alisar o meu bolo e o meu bolo vai ser todo liso, tá? Não vai ter trabalho de espátula, trabalho com pincel, nada, vai ser todo lisinho mesmo, tá? Então, eu começo a alisar o meu bolo e dou uma girada na bailarina e eu percebo que fica algumas fendas ali no nosso bolo e a gente pega a espátulazinha lá, preenche e alisa novamente, né? Para preencher todos os vãozinhos do nosso bolo ali, tá? Faço as quininhas ali do nosso bolo e depois a gente vai passar para o segundo bolo ali, tá? Já quero pedir para você que estiver assistindo aqui esse vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal, eu convido você a se inscrever aqui, tá? Ativar o sininho de notificação para todos, deixa o likezinho de vocês que é muito importante pra gente que gera conteúdo aqui no YouTube, tá bom? E compartilha, tá? Compartilha para você abençoar aí o nosso canal, abençoar a vida de muitas pessoas para pegar as dicas que eu trago com amor e com carinho. Aí, na lateral do nosso bolo, gente, eu estou fazendo um efeito tijolinho, tá? Tô usando esse bico serra, ele tem um lado liso e tem um lado assim, né? Então, eu não tô utilizando o lado liso. Lembrando que todos os bicos que eu vou utilizar, é só você acessar o box de informação e também vai ficar nos comentários fixos aqui para vocês todas as informações desse bolo, tá? É só vocês prestar atenção aí no primeiro comentário que vai estar fixo aí as informações com tudo que eu usei aqui, tá? Preste bastante atenção. Fique à vontade para fazer pergunta, mas pergunte sobre aquilo que eu não expliquei aqui para vocês, tá? E para fazer o nosso segundo bolo, que é o aro 15, eu vou utilizar o guindaste da Blue Star aí, tá? Mas se você quiser fazer um guindaste caseiro, a gente tem vídeo aqui no canal e o link também vai ficar aqui abaixo para vocês, tá? Primeiro eu fiz a furação ali já do nosso bolo para facilitar. Vou tirar a forma e vou colocar o nosso bolo no guindaste, tá? E assim fica mais fácil quando já tem a furação que a gente não precisa estar apertando, tá bom? Então, lembrando que você precisa utilizar o guindaste, você precisa deixar um pedaço ali, né, que sobre para você conseguir segurar e transferir o bolo. E sempre o seu bolo de baixo tem que ter espaço para introduzir essa parte aí que sobra, né, pro bolo de baixo, tá? Então, agora eu estou cobrindo o bolo aí e eu usei o azul Tiffany, gente, para chegar nesse tom de azul, tá? E vou fazer liso também essa outra parte do bolo, tá? Não se preocupe muito na parte do meio ali, que depois que introduzir a guindaste ali, a gente coloca para dentro, tá bom? Então, vamos alisar todo o nosso bolinho aí e deixar ele bem lindinho para receber o próximo passo.
agora que o nosso bolo já está liso, eu venho também tirando as quininhas ali, né? Limpe sempre bem quando você for fazer a sobreposição de bolo. Antes de você tirar o bolo de vocês da bailarina, limpe bem as quininhas para não para ficar mais certinho, né? E aí o que que acontece? Como eu já fiz a estrutura antes da cobertura, o nosso bolo acaba dando uma fundadinha na cobertura, né? E como o meu chantininho está bem firme, ele deu uma levantadinha ali, ó, em algumas beiradinhas, se vocês perceberem, tá? Faço ali o acabamento e agora eu vou colocar o... Então, eu começo com o topperzinho de portal aí, tá? Esse tema desse bolo, gente, se eu não me engano, é encantado, encanto... Ai, meu Deus, deu um branco agora, tá? E eu centralizei primeiro o portal para mim poder fazer a árvore, tá? E aí eu tô utilizando um bico pitanga também, tá? Que a numeração já falei para vocês que vai ficar todo aqui no primeiro comentário fixo aqui também no box de informação, tá? E aí eu peguei o chantilly amarelo que sobrou, tingi de marrom e fiz aí uma árvore, né? E agora eu tô utilizando o bico pitanga aí, que eu, se eu não me engano, eu acho que é o 4B da Mago, tá? E vou fazendo, preenchendo toda a nossa árvore ali com pitanga. Se você quiser fazer um efeito 3D nessa árvore, você pode chapar ela e deixá-la bem redondinha, tá? Eu fiz um efeito 2D mesmo, tá? E aí, agora com uma pitanguinha bem pequenininha e um tom de amarelo mais escuro, eu venho preenchendo todas as pitanguinhas ali para dar, né, um miolinho ali em todas as flores e dar um colorido lindo. Gente, eu super amei esse bolo. Eu achei que ficou muito, muito rico, tá? Mas comente aqui embaixo o que que você achou e se você já fez esse tema, comenta aqui pra mim, tá bom? E aí, agora eu vou fazer, gente, essa técnica é muito boa quando a gente quer fazer efeito areia, graminha em volta do bolo, né? E ajuda pra não ficar escorregando do prato, tá? Vou fazer um pouquinho a mais aí na frente, porque eu vou formar uma calçadinha aí na frente do meu portal. E eu preenchi ali com chantilly, pode ser só com uma manguinha cortada mesmo, tá? Preenchi com chantininho. E aí, com um palitinho ali, eu vou fazer umas marcaçãozinhas e é como se imitasse umas pedrinhas ali na frente, tá? E na lateral toda eu só espalho bem fininho ali, não precisa ficar... Pode ser irregular mesmo, tá? Espalho bem fininho ali pra gente poder preencher depois as graminhas, tá? Então, aí, ó, com um palitinho eu venho fazendo o efeito pedrinha aí no nosso bolo, tá? E aí, depois a gente vai preencher com as graminhas. Fica muito bacana. Eu queria até ter um espaço para fazer um caminho bem lindo assim, com essas pedrinhas aí, né? Que eu achei que ficou bem, bem legal. Se eu tivesse colocado o bolo mais pro fundo do prato, teria dado para fazer. Mas na próxima vez eu faço. E aí, gente, eu tô utilizando o coco, tingi com pó para decoração verde, né? Mas vocês podem tingir com corante em gel também, tá? A diferença do corante em gel é que ele fica um pouquinho mais úmido. Agora eu faço mais umas pitanguinhas para dar mais umas florzinhas ali e a gente vai finalizar com o restante do topper desse bolo, gente. E eu super amei o resultado. No topo eu não coloquei nada, só coloquei algumas flores porque a cliente mandou fazer um topo de biscuit que eu coloquei lá no local da festa, tá? Então é esse topper aí que a gente vai utilizar. O valor desse bolo, gente, que eu cobrei foi R$ 380, tá? Com o valor do topper, tá bom? E é esse o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo o que você achou. Não esquece de curtir e compartilhar, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!